O dia em que eu orei para o meu ar-condicionado voltar a funcionar. Não, gente, é sério. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse fazer um vídeo para falar uma coisa dessa, mas se eu não falasse sobre isso aqui, eu ia ficar abafada. Ia ficar abafada porque até agora, nem eu que vivenciei a situação não estou acreditando. Então eu precisava vir aqui compartilhar com vocês, até mesmo para que este testemunho sirva para edificar a sua fé. É isso mesmo que você ouviu. Eu E neste vídeo eu vou te contar toda essa história para que você entenda que não é uma loucura, que não foi assim por um mero acaso que eu resolvi fazer essa oração. Então fica comigo aqui até o final deste vídeo que você vai entender o contexto dessa história. Pois bem, como tudo começou, quando eu ainda tinha um consultório em Nova Serrana, resolvi comprar um ar-condicionado para colocar neste consultório. Um ar-condicionado novo, grande, potente, e desde que eu resolvi colocar este ar-condicionado no meu consultório, ele vivia dando problemas. Eu chamei o técnico no meu consultório por 3 vezes porque ele simplesmente parava de funcionar e ele não refrigerava mais. Ele continuava rodando, ventilando. Eles vinham, colocava gás no ar-condicionado, dizia que não havia nenhum problema na parte elétrica, nunca se achou nada no ar-condicionado, mas ele não voltava a funcionar. Até que quando o técnico vinha, ele funcionava por uma semana e posteriormente ele parava de funcionar novamente. Até que eu resolvi tirar esse ar-condicionado do meu consultório e levá-lo para o meu quarto da minha casa. E por incrível que pareça, o problema permaneceu. O técnico vinha, instalava o ar, dava manutenção, ele funcionava por uma semana e de repente ele parava de funcionar. E isso aconteceu por mais 3 vezes. Então, dentro aí de uns 2 anos, provavelmente esse ar-condicionado deu aí problema umas 6, 7 vezes. Até que, na semana retrasada, esse técnico veio aqui novamente. E eu queixando do problema do ar-condicionado, ele veio, desmontou o ar, fez todos os procedimentos possíveis e mais uma vez eu ouvi a mesma história. O seu ar-condicionado não tem nenhum problema, a gente não consegue identificar. Fizeram todas as inspeções, colocaram o ar dentro de um aparelho para que pudesse averiguar se tinha algum vazamento, se a questão... Enfim, fizeram todos os procedimentos, checaram a fiação da minha casa, que é completamente nova, e não identificou o problema. Então, mais uma vez, ele colocou gás no ar-condicionado e ele funcionou. E nesse de o ar funcionar, ele funcionou mais uma vez por uma semana. E ontem, na data de ontem, eu estava no meu quarto com um calor gigantesco, eu estava secando o meu cabelo e aí ficou mais quente do que já estava. Eu resolvi ligar o ar-condicionado. E quando eu ligo o ar-condicionado, o que está acontecendo? Mais uma vez, ele não refrigerou. E aquilo me deixou bastante irritada, porque aquele problema do ar-condicionado já estava ficando recorrente. E eu pensei, eu vou chamar um técnico aqui mais uma vez e esse problema não vai resolver. O que eu vou fazer com essa situação? Então eu desliguei esse ar, liguei de novo, mexi nas configurações e todas as vezes que eu ligava, ele só ventilava como se fosse um ventilador mesmo, mas nada desse ar gelar. E o calor ia aumentando, o suor ia escorrendo e eu falava, o que eu faço com essa situação? Eu já não vejo mais possibilidade, o ar é novo, fala-se, o técnico fala que não tem problema com a máquina em si. Meu Deus, o que eu vou fazer? Foi quando naquele momento, eu ainda com o cabelo molhado, preso com piranhas, que eu estava secando o cabelo, eu ouvi uma vozinha dizendo pra mim, ore. Gente, eu confesso pra vocês que naquele momento eu pude sentir como se fosse uma loucura o que eu iria fazer. Porque eu estava ouvindo uma voz que dizia para eu orar para o funcionamento de um eletrodoméstico. Eu já passei por todo tipo de situação que vocês possam imaginar de oração.
orar por pessoas, pela minha própria vida, por várias situações, mas nunca por um aparelho que havia parado de funcionar. Ainda mais um aparelho se tratando de um ar-condicionado. Mas enfim, entre eu ouvir aquilo, fazer e não fazer, eu falei, por que não tentar? Já que o técnico não resolveu o problema desse ar, eu não vou perder nada orando pelo ar-condicionado. Então o que cabe a mim aqui agora é dobrar o meu joelho no chão e fazer uma oração. E, gente, foi muito interessante. Porque eu com aquele cabelo molhado, com o secador sobre a cama, eu dobrei meu joelho e comecei a orar por um ar-condicionado. E o mais interessante é que no meu questionamento de oração eu falava com Deus. O Senhor que disse que aquele que tivesse a fé de um grão de mostarda poderia mover uma montanha de um lugar para outro. Então eu estou aqui com a pequenez da minha fé, que eu sei que eu tenho, Senhor. Eu sei que eu tenho. Pode não ser a fé que o Senhor espera de mim, mas neste momento eu quero orar por esse ar-condicionado, porque o Senhor promete na tua palavra que aquilo que não está no controle da mão do homem resolver, então está nas tuas mãos. Eu já chamei o técnico aqui, ele fala que não tem um problema na máquina, então já não está mais na mão dos homens resolver essa situação. Então o Senhor, que é o Deus do impossível, vai ter que resolver essa situação, porque eu, pelos meus meios naturais, já não tenho mais o que fazer. Então que o Senhor tenha misericórdia. Se tem alguma coisa dentro desse quarto, dentro desse ambiente que precisa ser repreendida, Senhor, neste momento, com a autoridade do seu nome, eu repreendo em nome de Jesus. E naquele momento, eu senti uma propriedade tão grande do Espírito Santo comigo, que mesmo que não acontecesse nada com aquele ar-condicionado, eu senti uma presença manifesta de Deus ali comigo. Eu estava totalmente na unção. E aí foi quando eu falei, vou ligar esse ar-condicionado e em nome de Jesus ele vai funcionar. Só que quando eu falei isso, eu confesso para vocês que eu não acreditava tanto que iria funcionar. Mas eu falei, se tiver que ser, vai ser. E quando eu pego o controle, direciono para o ar, ligo, vem um vento frio bem na minha cara. E é aquela hora, gente, que eu confesso para vocês que eu comecei a duvidar. Porque o crente, ele é assim, ele duvida. Mesmo ele estando diante da situação, ele chega a duvidar. Eu falei assim, não. Isso deve ser coisa da minha cabeça, deve ser psicológico, eu estou sentindo que o ar está frio. Aí eu comecei a questionar se realmente eu estava sentindo um ambiente frio ou se não era coisa da minha cabeça. E aí eu ligava o ar, eu diminuía a temperatura e realmente o ar estava funcionando. E aí algo dizia dentro de mim, você precisa compartilhar isso com as pessoas. Só que a crente aqui também duvidou. E eu confesso pra vocês também que eu fui falha nesse momento. Sabe aquela hora que você questiona? Ah, deve ser que ele funcionou só agora e não vai funcionar mais. Então eu esperei de ontem pra hoje para contar este testemunho só 24 horas depois, porque eu queria certificar de que eu iria ligar esse ar-condicionado outras vezes e de que ele realmente iria funcionar. E eu estou aqui neste momento para contar para você que está me ouvindo neste vídeo que o meu ar-condicionado simplesmente está funcionando. Ele voltou a gelar, não é nem refrigerar, ele voltou a gelar. E ali naquele momento, a partir dessa situação, eu comecei a fazer alguns questionamentos. Eu comecei a fazer algumas reflexões, inclusive levantar algumas hipóteses do que poderia estar acontecendo. Porque aí eu comecei a observar desde o momento em que esse ar começou a parar de funcionar, mesmo que ele fosse um instrumento, uma máquina nova, o lugar no qual ele foi instalado, um consultório psicológico, um lugar onde as pessoas levam as suas dores, levam as suas feridas emocionais, um lugar de ajuda. Então há uma energia espiritual muito grande sobre este lugar. Então o cuidado de Deus é tão grande conosco que muitas vezes ele permite até que esse peso, toda essa situação recaia sobre coisas do que sobre os filhos dele. E eu comecei a ter essa percepção, porque depois no momento em que eu trago este ar-condicionado para o meu quarto, eu começo a observar que aquele quarto, aquele ambiente
é um lugar de quê? De oração. É um lugar onde todos os dias eu me prostro na presença do Senhor e isso levanta a fúria do inimigo. E foi quando eu fui perceber que várias vezes aconteceram situações ali no meu quarto que não acometeram somente meu ar-condicionado. Por várias vezes os meus ventiladores pararam de funcionar do nada. Algumas coisas dentro do meu quarto começaram a dar problemas do nada, e eu sempre chamando um técnico, alguém para resolver, resolvia o problema, mas sempre aparecia uma outra situação. Foi quando eu tive a consciência de que talvez coisas que eram para recair sobre mim, sobre a minha vida, a mão do Senhor, que é misericordiosa, poupou a minha vida e recaiu sobre essas coisas, sobre esses instrumentos que tinham outros tipos de reparo. É melhor que estrague o seu ar-condicionado, o seu ventilador, o seu secador, do que realmente recair sobre você. E quando eu tive essa consciência, tudo mudou. E ali eu pude perceber quão falho nós somos, muitas vezes, pelas nossas próprias orações. Como que a gente precisa se revestir da armadura da oração, pela proteção, porque por mais que nós sejamos servos do Senhor, vivemos conforme a palavra nos pede, mas nós sabemos também que os maus olhos que nos cercam são muito grandes. A força do mundo espiritual é muito grande e a fúria do inimigo maior ainda. Então, se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, nós abrimos um portal para que tudo isso que vem do inimigo nos ataque. Até então, eu tenho me revestido de tudo isso, eu tenho blindado o meu corpo, mas será que até então eu estava preocupada em blindar a minha casa? Em blindar o meu quarto, em blindar o meu consultório? É a hora que muitas vezes eu preciso de quê? De orar, meditar, de estar na presença ali com a palavra, para poder também falar: Senhor, abençoa a minha casa, guarda da inveja, da ira dos meus inimigos, esteja na frente da porta da minha casa, que nada que vem do inimigo que adentre a minha casa, porque dessa forma a gente busca proteção não só para a gente, mas também para o ambiente, para o lar que a gente convive, porque aí sim a gente está totalmente protegido, revestido da presença do Senhor. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você, que de alguma forma essa mensagem chegue no seu coração e a partir desse vídeo você também comece a orar pelo ambiente da sua casa. Comece a orar pelo seu quarto, pela sua cozinha, pelos cômodos da sua casa, para que você possa proteger, ungindo todo o ambiente que você convive, para que você possa blindar dos maus olhos que vivem cercando a nossa casa. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchauzinho!